Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como gerenciar erros no Ansible. O Ansible avalia o código de retorno de cada tarefa e assim ele determina se a tarefa foi bem sucedida ou se ela apresentou algum erro. Normalmente, quando ocorre uma falha em uma tarefa, o Ansible imediatamente aborta a ação nesse host, ignorando todas as outras tarefas. Porém, algumas vezes você quer que a ação do playbook continue, mesmo que ocorra uma falha em uma das tarefas. Por exemplo, você pode esperar que uma tarefa em particular pode falhar e assim recuperá-la executando uma outra tarefa de forma condicional. Há diversos recursos no Ansible que podem ser usados para gerenciar os erros em tarefas. Por padrão, se ocorrer uma falha em uma tarefa, a ação é abortada imediatamente. Porém, esse comportamento pode ser substituído ignorando as tarefas que falharem. Podemos usar a palavra-chave Ignore Errors em uma tarefa para isso. O playbook a seguir mostra como usar o Ignore Errors em uma tarefa para prosseguir com a execução, mesmo que uma falha ocorra. Por exemplo, se o pacote inválido não existir, teremos uma falha no módulo i1. Porém, definir o Ignore Errors como yes permite que a ação continue. Normalmente, quando uma tarefa falha e a ação é abortada no host, qualquer handler que tiver sido notificado por tarefas anteriores no host não será executado. Se você configurar a palavra-chave force_handlers como yes na ação, os handlers notificados serão chamados, mesmo que a ação tenha sido abortada devido a uma falha na tarefa posterior. O playbook que estamos vendo mostra como usar a palavra-chave force_handlers em uma ação e assim forçar a execução do handler mesmo que ocorra uma falha em uma tarefa. Lembre-se que os handlers são notificados quando uma tarefa relata um resultado como changed, mas não são notificados quando ela relata um resultado de OK ou de failed. Você pode usar a palavra-chave failed when em uma tarefa para especificar em qual condição indica que ocorreu uma falha naquela tarefa. Isso é frequentemente usado com módulos de comando, que podem executar com êxito um comando, mas a saída do comando indicar uma falha. Por exemplo, você pode executar um script que tenha como saída uma mensagem de erro e usar essa mensagem para definir o estado de falha da tarefa. O seguinte playbook mostra como a palavra-chave failed when pode ser usada em uma tarefa, onde temos um erro apenas quando o script exibir a mensagem senha não definida. O módulo fail também pode ser usado para forçar uma falha em uma tarefa. Como alternativa, o cenário apresentado pode ser escrito como duas tarefas. Você pode usar o módulo fail para fornecer uma mensagem de falha mais clara para aquela tarefa. Essa abordagem também permite atrasar a falha, possibilitando a execução das tarefas intermediárias para concluir ou reverter outras alterações. Como já vimos, uma tarefa só notifica um handler quando ela de fato faz uma alteração no host e retorna o status changed. Podemos alterar o comportamento dessa notificação quando usamos a palavra-chave changed when, que controla quando uma tarefa relata que ela foi alterada. Por exemplo, o módulo shell está sendo usado para atualizar um banco de dados MariaDB. Normalmente, ele sempre relataria changed quando fosse executado. Para suprimir essa alteração, a opção changed when foi utilizada para reportar a alteração apenas quando encontrar a palavra success na saída do comando, e assim notifica o handler para reiniciar o serviço. Podemos também suprimir que um módulo reporte que foi realizado uma alteração no host, utilizando a palavra changed when e especificando o valor como false.
Nos playbooks, blocos são cláusulas que agrupam tarefas de uma forma lógica e podem ser usados para controlar como as tarefas são executadas. Por exemplo, um bloco de tarefas pode ter a palavra-chave when para aplicar uma condicional para múltiplas tarefas. Os blocos também permitem o tratamento de erros em combinação com as instruções rescue e always. Se ocorrer uma falha em qualquer tarefa em um bloco, as tarefas em seu bloco rescue são executadas, recuperando as ações realizadas no seu bloco. Depois que as tarefas na cláusula block forem executadas, assim como as tarefas na cláusula rescue, se houver uma falha, as tarefas na cláusula always serão executadas. Resumindo, block define as principais tarefas que precisamos executar. Rescue define as tarefas que serão executadas se houver uma falha nas tarefas definidas na cláusula block. E always define as tarefas que serão executadas independentemente do êxito ou da falha nas tarefas definidas nas cláusulas block e rescue. Para finalizar, o exemplo a seguir mostra como implementar um bloco em um playbook. Mesmo que ocorra uma falha nas tarefas definidas na cláusula block, as tarefas definidas nas cláusulas rescue e always são executadas. Podemos também utilizar a condição when em uma cláusula block e ela se aplica às cláusulas rescue e always se existentes. Faremos mais adiante alguns exercícios utilizando todo o conteúdo que vimos aqui.